partir de agora, você fica com Momento de Fé. Na apresentação, Pastor Roberto Antônio, aqui na Rádio Free Gospel. Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor nosso Deus esteja com cada um de vocês. Deus abençoe você que nos ouve através da Rádio Free Gospel em nosso programa Momento de Fé. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, pelas mensagens, em deixar o seu recadinho através da Rádio Free Gospel e também através do Facebook, do Instagram. Que bom poder falar com você. Você que ainda não tem o Facebook do pastor, é Roberto Aparecido Antônio. Deixa ali o seu recadinho, o seu oi, e será um prazer enorme poder falar com vocês. Muito obrigado de todo o coração, você que nos permite entrar em tua casa, no teu carro, no seu estabelecimento comercial e compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Deus abençoe de uma maneira muito especial pelo carinho de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a toda a equipe da Rádio Free Gospel pelo excelente trabalho que a cada dia vem realizando em levar a palavra do Senhor. E hoje em nossa devocional, o tema é: água e óleo não se misturam. Há muito tempo atrás, existiu uma pequena história para entendermos o agir de Deus em nossa vida e ao mesmo tempo entendermos que nós temos um adversário no mundo espiritual pelo qual ele veio para matar, roubar e destruir. Existe uma historinha que nós aprendemos muito com ela, que diz o seguinte: um grande reinado, com sua multidão, com seu povo, e o rei vivia muito feliz reinando aquele povo. Não tinha problema e todo mundo vivia muito bem. E no centro da cidade existia uma fonte de água. E todos da cidade bebiam daquela água, pois era uma água boa, uma água potável, e todo mundo saciava ali a sede tomando aquela água. Até que um dia apareceu uma pessoa maldosa e contaminou aquela água. E contaminando aquela água, todos começaram a ficar loucos e ver as coisas de maneira diferente. Não mais como era antes, de uma maneira correta, de uma maneira tranquila. Todos começaram a ter atitudes diferentes. Mas o rei, ele tinha em seu próprio castelo a própria fonte particular dele. E também, todos os dias, ele bebia daquela água. Mas chegou um tempo em que somente o rei estava bebendo da água pelo qual era pura, enquanto os demais estavam bebendo daquela água contaminada. Mas a população não concordava com a maneira como o rei reinava aquele povo.
e começaram a se revoltar contra ele, contra as ideias, contra as atitudes, da maneira que ele falava, porque o povo estava contaminado. Chegaram ao ponto de se organizarem em quererem tirar o rei, porque eles diziam que o rei estava com uma ideia louca, que ele era maluco e que ele não servia mais para reinar. O rei, ouvindo todas essas coisas e com medo de perder o reinado e tudo que ele tinha, ele resolveu tomar da água da fonte que todos beberam. E o final da história, de uma maneira bem simples, ele ficou louco e começou a pensar e agir como os outros. Meus queridos, essa é uma história que todos os dias eu reflito muito e quero deixar um pouco no teu coração. Essa historinha, ela traz algo que nós precisamos pensar e ver se nós não estamos fazendo isto todos os dias. Esse reinado, ele tinha uma fonte de água boa, água pura para se beber. E aqui nós trazemos algo muito importante, que é a palavra e que é a intimidade com Deus. E todos os dias, como essa historinha diz, esse povo se alimentava, bebia-se daquela água e tudo ia bem. Até que um dia esta água foi contaminada e de repente todos começaram a ver de uma forma diferente e errada. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes, quando nós estamos buscando a cada dia que se passa fazer ainda mais a vontade de Deus, vem aí o nosso adversário e planta ao nosso redor, ou às vezes até em nossas vidas, algo que faz com que tenhamos uma visão errada das coisas. Eu acho que você já conhece muitas pessoas que questionaram: por que Deus não faz isso? Por que Deus fez isto? Por que Deus me abandonou? Por que Deus não me ouve? Ou, se nós quisermos ir um pouco mais longe, nós vemos muitas pessoas que conheceram a Jesus, serviram ao reino de Deus e hoje estão no mundo. Podemos dizer que essas pessoas, elas foram contaminadas em beber a água que o nosso adversário contaminou. Através dos pensamentos, através das atitudes, deixamos de fazer o que é certo e começamos a buscar recursos achando que era o correto em ir fazendo as coisas erradas. E é sobre isso hoje que eu gostaria que você refletisse um pouco, pois muitas vezes nós estamos deixando de fazer o certo porque nós achamos que o mundo, ou através do mundo, nós teremos uma resposta muito mais rápida do que através de Deus. E a historinha deixa bem claro que todo mundo começou a se levantar contra o rei, ou seja, quando nós nos apegamos às coisas erradas, ao pecado, às coisas que não edificam, se você parar para analisar, ela se multiplica de uma maneira muito rápida. A influência que nós vemos às vezes que o inimigo tem sobre a vida das pessoas de multiplicar a negatividade é uma velocidade muito grande. Através da fofoca, através das coisas que não existem,
através de trazer a tristeza para o coração das pessoas, através de criar situações onde não são reais, enfim, inúmeras coisas que não vêm de Deus. Mas a outra coisa, a outra parte da história que nós precisamos ficar muito atentos é que muitas vezes você, por fazer a coisa certa e conforme a vontade de Deus, você será chamado de louco, você será isolado, você estará fora da visão, você não está fazendo as coisas conforme a vontade de Deus. E nós precisamos, neste ponto, estar sempre firmes e nos alimentarmos somente da água que é Jesus. Beber somente da fonte que vem de Deus. Essa historinha nos ensina que o rei, quando viu que a situação estava difícil, ele resolveu se adaptar-se ao sistema errado de todos. O que eu quero dizer aqui? Muitas vezes nós descemos no degrau de baixo para agradar as pessoas e entristecemos o coração de Deus. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas certas que devem ser feitas, devem ser falado, deve ser exortado, deve ser discipulado, deve ser corrigido para agradar o coração do homem. Muitas vezes nós não fazemos as coisas daquilo pelo qual nós aprendemos através da palavra, porque nós resolvemos fazer da nossa maneira para agradar o coração do homem. E eu falo isso em todos os aspectos. Falo na tua vida espiritual e falo na tua vida profissional. Muitas vezes nós estamos no trabalho e nós somos influenciados a mentir para que aquele resultado ou aquela produção venha a dar certo. Muitas vezes nós estamos em nossa casa e nós temos o hábito de, quando alguém nos procura e nós não queremos falar com aquela pessoa, nós ensinamos as pessoas que estão ao nosso redor a dizer: fale que eu não estou, fale que eu saí. E quem aprende rápido, e nós ensinamos rápido, são os nossos filhos. Quando toca a campainha, nós falamos: diga que o papai não está. Eu acho que você já conhece algumas histórias desse tipo. E para finalizar e orarmos, nós vimos que o rei desceu ao nível errado daquele povo. E o final da historinha relata que o rei reinou por muitos anos aquele povo sem ter problema. Fica aqui para o nosso coração, meus queridos, para refletirmos um pouco. Água e óleo não se misturam. Ou você serve a Deus da maneira em que deve ser feito, exortando com amor da maneira que deve ser feito, discipulando 24 horas com a maneira que deve ser feito, meditando na palavra e cobrando com amor para que as outras pessoas venham e façam o mesmo da maneira que deve ser feito, ensinando o caminho correto e nunca se desviar dele, e beber somente da fonte pelo qual é Jesus. Essa é a maneira correta que deve ser feita. Pois se nós não fizermos dessa maneira, nós iremos beber da água contaminada e fazer o que a multidão deseja, o que o mundo quer, o que o povo quer, para agradar o coração do homem. Reflita sobre isso. Nesse dia,
E eu espero que você saiba realmente qual tem sido a fonte pelo qual você tem bebido da água e tem saciado a tua sede, acima de tudo, agradando o coração de Deus. Amém? Podemos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nesse dia nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez em nossa vida. E agora nós queremos Te pedir perdão, pois muitas vezes, ó Pai, nós deixamos de beber da fonte, que é a água viva, pelo qual é o Senhor, deixamos de Te buscar, ó Deus, para saciarmos a nossa sede em águas contaminadas, oferecida pelo mundo, onde o homem criou, onde nós estamos fazendo as coisas para agradar o homem. Te pedimos perdão a Deus, para que o Senhor venha ao nosso encontro, nos ajudar a entender todas essas coisas, para que possamos fazer tudo conforme a Tua vontade. É dessa maneira que nós oramos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Lembre-se, meus queridos, água e óleo não se misturam. E que você possa estar sempre bebendo da fonte pelo qual seu nome é Jesus. Amém? Desejar muito obrigado pelo carinho em poder estar com cada um de vocês. E o Senhor assim permitindo, nós estaremos aqui amanhã com mais um programa Momento de Fé. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz do Senhor. Você acabou de ouvir Momento de Fé, com o pastor Roberto Antônio, aqui na Rádio Free Gospel.